Os destaques do mercado agrícola agora no nosso Dia a Dia Rural. Silmar Miller já está conectado aqui e participa ao vivo do nosso programa com as últimas informações da agroeconomia. Bom dia, Silmar. Regina, bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. Hora de dar aquela conferida, né, no andamento dos mercados agrícolas e financeiros. Regina, eu vou começando aqui pelo mercado financeiro aqui no Brasil. O dólar, que caiu bastante ontem, caiu 1%, mostra uma recuperação hoje em torno de 0,4%. R$ 4,75 é a cotação da moeda americana neste momento. Mercado de ações com elevação novamente. O mercado está bem aquecido. Mercado de ações aqui na nossa B3, alta de 1,1% o índice Bovespa neste momento. Lá fora, commodities agrícolas, depois de um dia de fortes altas, que foi o dia de ontem, milho chegou a subir mais de 8%, o milho em torno de 6%, soja também em torno de 2%, refletindo as preocupações com a questão da Ucrânia, com novos bombardeios lá, atingindo também terminais ucranianos no rio Danúbio, agora vias fluviais também sendo atingidas. Hoje o mercado um pouco mais calmo, ou pelo menos tentando aproveitar a alta de ontem para fazer a chamada realização de lucro, ou seja, a hora do vendedor, vender para aproveitar que o preço está bom. E aí, claro, derruba o mercado pelo menos momentaneamente. A soja agora há pouco estava caindo na Bolsa de Chicago em torno de 0,8%, milho menos 1,7%, trigo caindo mais, 2,4%, mas ainda não neutralizando a forte alta de 8% de ontem. Na Bolsa de Nova York, o algodão sobe 0,6%, o cacau também com boa alta, em torno de 1,9%. Na contramão, o café cai um pouco, o café arábica menos 0,3%, açúcar também menos 1,2% e o suco laranja menos 0,4%. No mercado aqui brasileiro, da B3, o boi gordo tenta aí dar uma melhorada depois de queda nos últimos dias, mas sem força para isso, está operando agora com estabilidade no mercado futuro aqui em São Paulo, na B3, Regina. Certo, Silmar. E o que falar sobre o Fundo Monetário, que elevou aí a previsão de crescimento da economia global de 3% para 2023? Como que você visualiza isso? Bom, é um crescimento, melhora um pouquinho em relação às previsões feitas em abril pelo mesmo FMI, cerca de 0,2 pontos percentuais, mas não é lá muita coisa, ou seja, ainda existe um certo pé atrás assim, com o desempenho da economia global, porque é um conjunto de fatores que continuam prejudicando o ritmo de retomada da economia global. Um deles é a própria guerra da Ucrânia, né, que realmente vem afetando bastante a própria economia da Europa, por exemplo. Né? Inflação segue em alta, isso requer medidas de contenção por parte de políticas de juros dos bancos centrais, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Tudo isso refreia uma recuperação mais rápida, mais robusta da economia global. É um crescimento em torno de 3%, não é ruim, mas é ainda um crescimento baixo em relação ao potencial global da economia. Destaque aqui para as previsões para o Brasil. O FMI está concordando aqui com as previsões locais, elevou aqui de 1,6% para 2,1% a perspectiva de crescimento da economia brasileira para este ano. Talvez até dê um pouco mais do que isso. Mas, de qualquer forma, é um reconhecimento aqui que as coisas estão começando a se encaixar aqui no país, com tendência de juros menores, consequentemente favorecendo um melhor desempenho da economia. E um destaque nessa previsão da FMI é que ele deixa bem claro que boa parte desse crescimento, se não praticamente a totalidade da mudança do índice, aqui tem a ver com a agricultura brasileira, que está tendo um desempenho muito bom esse ano, com grande produção de soja, de milho, por exemplo, embora os preços estejam ainda abaixo da expectativa e da necessidade dos nossos produtores. De qualquer forma, é uma melhora aqui no desempenho da economia, embora com vários senões aqui, particularmente na Europa. Inclusive a Alemanha, maior economia europeia, aqui com a tendência de retração econômica. A Alemanha que está sendo muito prejudicada na sua política industrial por conta da própria guerra da Ucrânia. Certo, Silmário. O IPCA, o indicador aí, tem a primeira redução depois de 9 meses. A gente pode esperar por isso também ao longo dos próximos meses, por essa redução? Olha, veio até melhor que a expectativa, ou seja, havia uma tendência aqui de uma estabilidade, a expectativa do mercado, na média do mercado, era de um desempenho de 0,02 positivo, ou seja, de alta, e veio uma retração de 0,07,
segundo o IBGE divulgou hoje, que é uma prévia ainda da inflação do o IPCA 15. Mas, de qualquer forma, muito bem-vindo. Tem um acumulado aqui no ano de 3,09% e em 12 meses de 3,19%. Isso reforça a necessidade e a expectativa de que o Banco Central venha efetivamente, já a partir da sua reunião, que será no mês que semana que vem já, dia 1 e 2, nova reunião do Copom aqui, vem efetivamente a começar a redução da nossa taxa de juros, que está lá nas alturas, 13,75%. Pelo desempenho da inflação, não se justifica mais. Taxa de juros alta tem a ver com aumento de inflação, para combater a escalada inflacionária. Não é o que está acontecendo no Brasil, já não é de agora, e esse índice simplesmente reforça essa necessidade e essa expectativa de que vamos finalmente começar a reduzir a nossa gigantesca taxa de juros, um dos maiores do mundo. Silmar, e para encerrar aqui nossas análises do dia, em relação ao Boletim Focus, o Banco Central voltou aí a reduzir a projeção da inflação, né? Exatamente, foi para 4,90%, tem sido uma sequência que deu uma paradinha nas 2 últimas semanas, agora a expectativa dos analistas consultados pelo Banco Central retoma aqui uma tendência de queda da inflação, agora a expectativa é 4,9%, 4,90% para esse ano. Para o PIB aqui, o pessoal consultado pelo Banco Central está um pouco mais otimista, inclusive, que o FMI, aponta para 2,2% de crescimento esse ano. E quanto à taxa básica de juros, expectativa de o ano terminar em 12%. Não houve mudança em relação à expectativa da semana passada, mas o mercado mantém, portanto, essa expectativa de que realmente o Banco Central vai começar em seguida a redução básica da taxa básica de juros para chegar a 12% no fim do ano. É alto ainda, mas de qualquer forma é uma boa redução em relação aos índices atuais, que estão perto de 14%, né, Regina? Com certeza, Silmar, a gente segue acompanhando e trazendo as análises aqui para a nossa audiência. Muito obrigada e até amanhã. Obrigado, boa tarde, até amanhã.